Se o cinema fosse um país, dá licença, deixa eu comparar ele ao Brasil, um país desigual que nem das telas escapa. Por que no mundo perfeito é tão difícil ser representado? E desde quando isso é chamado de normal? Então, eu acho que a desigualdade ela existe em todas as áreas, né? Não só na área do cinema, da televisão, do teatro, mas a desigualdade já existe desde que mundo é mundo, né? E eu sinto isso assim no dia a dia, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito em situações cotidianas que a gente acha que é normal, a gente faz a desigualdade algo normal. Isso é muito ruim, essa frase é boa, hein? A gente faz da desigualdade algo normal, porque tem coisas que acontecem no dia a dia e que a gente fala, se a gente parar para pensar, fala, meu Deus, mas por que está acontecendo isso aqui numa simples fila de refeição, por exemplo? Numa simples fila na hora do almoço, né? Que você tem uma equipe grande, e aí você tem ali uma alimentação X para umas pessoas, uma alimentação Y para outras pessoas, ou você tem um lugar específico para alguns cargos dentro daquele trabalho e um lugar específico para outro. É um exemplo simples, é um exemplo que parece ser bobo, mas que acontece no dia a dia. Não são assim todos os projetos, mas eu vejo assim a hierarquia, sabe, dos cargos, que vem carregado dessa desigualdade, assim, isso no dia a dia. Sem falar desigualdade entre homem e mulher, né? Hoje isso está sendo muito latente, está muito forte e está sendo observado melhor. E acredito que o movimento está acontecendo para que isso mude, né? Que as mulheres elas podem sim estar em cargos X, Y e Z. Na verdade, a mulher pode estar onde ela quiser, né? Esse é o discurso que a gente tem usado muito. Ela pode sim exercer diversas funções que até um tempo atrás eram funções só para homens. As mulheres podem sim ter um valor financeiro, um reconhecimento profissional financeiro de igual para igual com os homens. É, Então, assim, são alguns pontos específicos que a gente vê na sociedade toda que a gente também encontra na área do cinema. O Star System é uma estratégia criada no final do século XIX, no teatro e nas óperas, de divulgação das peças. Então, no começo, se fazia uma divulgação dos atores, dos cantores envolvidos, a partir da biografia profissional desses atores. Com o passar do tempo, eles foram colocando informações pessoais dessas pessoas. Essa ideia da mulher mostrar o corpo vai ser difundida nos anos 40, com a guerra, com a ideia da pinhata, que é o alfinete que o soldado de guerra colocava. Então, o que é interessante a gente pensar é que, ao mesmo tempo, a estrela ela mostra o corpo, mas ela também mostra a sua alma, porque ela tem essa identificação do índice. Isso a torna bastante especial. Então, quando eu falar da Merlin na imprensa, o que eu vou ter? Um texto falando dela como uma boa moça, sexual, um romance, ela procura um amor, como todas as mulheres têm que ser nos anos 50, e eu vou ter esse potencial erótico na imagem. Então, a gente observa que esse potencial erótico que vai estar no filme, ele é só para o filme. No que é congelado, por exemplo, para as menininhas, essas revistas femininas, não para revista de adulto como a Manchete, essa foto dessa insinuação da Marilyn de nudez, né, não aparece, né? Então, o que eu vou ter é sempre esse jogo entre texto e imagem por causa dessa contenção. Mas não se trata só de censura, se trata novamente de uma estratégia muito importante, que a Marilyn aqui nos anos 50, ela vai criar um perfil que o Mohan vai analisar como the girl next door, a garota da porta da esquina. Ela é muito mais próxima. Então, eu vou ter um processo dos anos 20, das estrelas muito longínquas, marmorizadas, sérias, e eu vou ter essa humanização a partir dos anos 30. A mulher vai poder casar, ela vai ter filho, ela vai ter casa, vai ter cachorro. Então, o fundo dessas casas vai mudando. E nesse processo, a Merlin vai criando. É sempre assim: tem um processo, ao mesmo tempo, de luta feminista, a luta das mulheres, e eu vou tendo uma incorporação disso como viés de propaganda. Né? Isso é a história do cinema.
A Merlin, então, ela vai performar aquela mulher que já teve alguma experiência, ela não é a inocente, ela cometeu algum erro, observe. Então, a experiência que ela teve anterior é vista como um erro. Ela não é a mocinha, mas ela vai ser perdoada, então ela vai ter direito à felicidade. É sempre esse perfil. Então, a Merlin, ela é sempre apresentada da mesma forma, com aquele cabelo oxigenado, com poucas variações, como outras atrizes tiveram, e ela vai sempre performar a si mesma. Então, ela é o maior exemplo de encarnação de atriz de si mesma, né? Então, a gente tem que lembrar que aquele tipo de performance dela é histriônica, e ela sempre faz comédia, ela não vai ser levada a sério. Aquele papel daquela mulher com toda aquela sexualidade não vai ser levado a sério, nem por ela mesma. Então, ela está interpretando o papel. Nesse sentido, a Merlin não me interessa como uma biografia, mas ela me interessa como uma construção de um período histórico, perverso, né? Ela vai se matar. Mas eu não vou falar aqui dessas implicações na pessoa, porque no Star System a gente estuda mais essa construção de si mesmo. Eu acho que desde que o mundo é mundo, a mulher é vista através do corpo, né? Ela é valorizada pelo corpo. A mulher dificilmente vai ser valorizada pela sua inteligência, pelo seu profissionalismo, pela sua potência em tantos outros lugares, né? A mulher é sagrada. Nós todos, o ser humano é sagrado de um modo geral. Então, assim, realmente existem vários comentários maldosos, com segundas intenções, que desfocam daquilo que eu estou apresentando, né? As minhas redes sociais é uma maneira onde eu consigo me conectar com o público, né? Quando eu consigo mostrar um pouco o que eu sou, quem eu sou, o que eu acredito, o que eu faço, e ali eu coloco o que eu quero de fato expor. Não necessariamente eu estou expondo algo para que seja visto o meu corpo, valorizado o meu corpo. Eu acho isso horrível, eu acho desumano, eu acho pequeno, né? As pessoas que têm esse tipo de comentário, que têm esse tipo de atitude, eu acho que se tornam cada vez mais pequenas diante de tanta coisa que está transformando, que está mudando, que eu bloqueio. Quando me incomoda, eu bloqueio, ou eu apago, ou até respondo. Eu não fico levando muito a ferro e fogo, porque senão eu prefiro prezar pela minha saúde mental do que entrar numa guerra, sabe? Do que entrar numa briga. Mas se eu tiver argumentos e se eu tiver a paciência naquele momento, eu acabo respondendo, porque aí, de repente, aquela pessoa se surpreende, assim, nossa, ela quer chamar atenção, né? De alguma maneira quer chamar atenção. Então, chamou a atenção e eu tô aqui para te repreender. Eu tô aqui para te dizer que isso não é legal. Eu tô aqui para, de repente, trocar com você e mostrar um outro olhar diante daquilo que eu estou apresentando, que é o meu trabalho, que é a minha essência, que é a minha fé. Se você se identifica comigo de alguma forma, se identifica através desse olhar, não desse olhar preconceituoso, machista, sexista, e isto, e muitas outras coisas. Mas o que é mais importante, eu tenho um processo de identificação correndo por ali dessa ideia da posse. Então, o espectador ele quer ter a posse da imagem da estrela, ele quer viver com ela no imaginário projetivo. Então, a gente tem que pensar o que isso significa para o espectador, o que significa para o público-alvo em relação do que ele não consegue viver projetivamente na vida dele. A gente tem que pensar nesses mecanismos por detrás disso, do que quer esse espectador. O problema disso na nossa sociedade é alguma confusão que tem entre empoderamento como uma capacidade de sedução, né? Então, empoderamento é uma luta. Então, a gente continua vendo isso na televisão, as cantoras mostrando o corpo, só tem isso o tempo inteiro. Uma coisa que é dos últimos 15 anos, até as jornalistas mostram o corpo, né? Você vê uma diferença do enquadramento. As garotas do tempo já eram sexualizadas, né? E elas são cada vez mais, as jornalistas são mostradas de maneira sedutora, com closes. Então, a gente tem um apelo a isso que deve ser denunciado, deve ser pensado, mas não deve ser pensado punindo a mulher, nem achando que o cinema está criando isso, mas essa ideia de que isso faz parte desse mecanismo, como eu falei para vocês, de propaganda desses valores capitalistas. Então, o que está por detrás de falar de sexualização dos corpos femininos são estratégias de propaganda, onde a ser bonita, mostrar o corpo, a mulher vai vai ser feliz, vai encontrar, vai ter sucesso, vai encontrar o amor da sua vida. Então, se a gente olhar esse padrão, a gente vai ver que não mudou muito, não. Né? E aí, o que a gente vai procurar?
dentro de um cinema mainstream, esses momentos intersticiais onde eu possa revelar isso em algum momento dos filmes para o espectador. Então, por exemplo, em 1940, a Dorothy Eisner, observe, uma das pioneiras, né? Não pioneira no começo do primeiro cinema silencioso, mas uma pioneira das mulheres que dirigem, ela faz um filme que é A Vida é uma Dança e vai mostrando a dificuldade de sobrevivência dessas bailarinas. Uma delas fica muito famosa, né? Tipo, uma alpinista social, e a que é mais talentosa vira uma escada para ela. Então, naquele papel horrível que ela era mais talentosa, mas estava num papel de ter que precisar, então a Dorothy Eisner coloca em pauta a necessidade da mulher de trabalhar nos anos 40, porque ela não tem dinheiro, ela para o espetáculo e denuncia o próprio espetáculo para o público. Vocês gostam disso, vocês querem fazer as mulheres de espetáculo. Então, é um momento incrível já nos anos 40 de denúncia do espetáculo. E, olha, quem faz isso é a Dorothy Eisner, uma mulher. Não são só as mulheres que fazem isso, os homens também fazem filmes bastante amargos, esse cinema silencioso, sobre as relações, por exemplo, de casamento, por exemplo, como o Sondheim. A gente vai ter várias denúncias do Steinbeck, Itzlang. Então, não devemos imaginar que só as mulheres fazem isso. Mas, dentro de um padrão industrial, no cinema hollywoodiano, geralmente vão ter esses momentos onde eu posso, por exemplo, no musical do Howard Hawks, com a Marilyn, onde eu tenho uma denúncia desses momentos. Não precisa ser sempre. Porém, o que é importante seria as mulheres não educarem as suas filhas para isso. Mas a gente vê muitas vezes as mulheres ainda reproduzindo esses valores, né? Então, elas inculcaram a feminilidade criada pelo patriarcalismo e continuam difundindo. Então, a menina arrumada, que coloca maquiagem, que vai fazer a unha, que vai colocar salto alto. Então, eu preciso destruir isso antes de falar só que isso é alguma coisa criada pelo cinema. Graças a Deus, eu não me recordo de nenhum tipo de assédio que tivesse manchado a minha integridade, a minha personalidade, a minha essência, a minha mulher, a minha profissional. Mas acontece, né? Acontece, é aquilo que a gente estava falando. Eu vejo acontecer em alguns momentos. Acho que principalmente essa coisa do homem e da mulher, de achar que eu sou incapaz. Será que ela é capaz mesmo? Tem uma coisa específica que eu posso falar para vocês, assim, quando, como atriz, principalmente no universo da televisão, as pessoas acabam estereotipando você. Ah, a Paloma, ela tem esse perfil, ela é, sei lá, um perfil angelical, a Paloma tem uma essência good vibe. Será que ela seria capaz de fazer uma vilã? Será que ela seria capaz de fazer um personagem bem diferente do universo dela? Poxa, eu tô aqui para isso, né? Eu estudei para isso, e se você me der um tempo, se você me der um trabalho de pesquisa, de laboratório, de experiência, eu vou chegar aonde você quiser chegar, onde você quer que eu chegue, né? Então, graças a Deus, eu consegui quebrar esse estereótipo da mocinha, né, para fazer uma heroína, para fazer uma vilã, para fazer uma prostituta, né, que é um universo diferente do meu. Então, tem esse tipo de preconceito eu já passei. E agora, assédio mesmo, assim, específico, graças a Deus, eu nunca vivi. Assim, que eu me recorde agora, assim, eu nunca vivi. Às vezes, alguém que faz uma palavra dá uma palavra maldita, uma chamada com um peso maior, assim, com uma certa agressividade nas palavras, que aí é uma coisa de a gente impor o limite, assédio sexual, né? Os homens quando estão no poder, isso acontece muito também, dos homens que estão no poder, aí vem pedir alguma coisa com um toque diferente. Eu sou sempre um sabãozinho, eu vou escorregando, eu vou saindo pela tangente e a pessoa não tem tempo de me machucar. A pessoa já entende que comigo não é assim, né? Que eu tô ali para trabalhar, que eu não vou fazer teste de sofá, que eu não vou viver alguma experiência afetiva ou pessoal para conseguir alguma coisa no trabalho, né? Acho que é muito como a gente se impõe, já que as próprias pessoas que são, já que os próprios assediadores não se tocam, né? A gente tem que se impor para alcançar esse limite, né? Daquilo que a gente está ali para fazer
e daquilo que não é para ser feito. E é muito bacana, é uma mulher à frente do seu tempo mesmo. E existe, né? Existe essas mulheres, acho que essas mulheres elas são revolucionárias, elas são mulheres que começaram a traçar o que a gente está vivendo hoje. Se hoje estamos levantando bandeiras em prol de liberdade de expressão, de conquista de espaço, de igualdade, é porque mulheres lá atrás fizeram esse tipo de atitude. Eu quero colocar sempre que a mulher negra, ela está abaixo de todo mundo. E eu posso comprovar isso com reportagens da Folha de São Paulo, porque mulheres negras estão nas piores condições de trabalho, mulheres negras são as vítimas da pandemia, são elas que têm seus filhos mortos, os corpos achados nas ruas das periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha para esse cenário, eu acho muito importante a gente trazer a força da mulher negra e pensar a questão feminina, a questão que a mulher negra, ela quer outros lugares também, né? Então, quando a gente pensa, não só na parte do cinema, mas olha para a literatura e pensa que esse país hoje, passado quantos anos que a Carolina Maria de Jesus escreveu, esse país hoje está olhando, ela começou a escrever em 1950, esse país está olhando hoje para a escrita dela. Por quê? Por que ela é menos importante? Aí eu estou trazendo um pouco essa fala de defesa da mulher negra, porque é nesse lugar que eu estou, é nesse lugar de mulher preta, uma mulher preta que fez faculdade, que fez mestrado, que deu aulas em escolas públicas, em escolas particulares, e mesmo assim eu não fui eximida do preconceito e do racismo. Direitos iguais até a página 2. Na real, 2 gêneros, 2 medidas. E esse bagulho de raça? Aquilo que define quem é ser humano de verdade só piora essa equação. Eu quero colocar sempre que a mulher negra, ela está abaixo de todo mundo. E eu posso comprovar isso com reportagens da Folha de São Paulo, porque mulheres negras estão nas piores condições de trabalho, mulheres negras são as vítimas da pandemia, são elas que têm seus filhos mortos, os corpos achados nas ruas das periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha para esse cenário, eu acho muito importante a gente trazer a força da mulher negra e pensar a questão feminina, a questão que a mulher negra, ela quer outros lugares também, né? Então, quando a gente pensa, não só na parte do cinema, mas olha para a literatura e pensa que esse país hoje, passado quantos anos que a Carolina Maria de Jesus escreveu, esse país hoje está olhando, ela começou a escrever em 1950, esse país está olhando hoje para a escrita dela. Por quê? Por que ela é menos importante? Aí eu estou trazendo um pouco essa fala de defesa da mulher negra, porque é nesse lugar que eu estou, é nesse lugar de mulher preta, uma mulher preta que fez faculdade, que fez mestrado, que deu aulas em escolas públicas, em escolas particulares, e mesmo assim eu não fui eximida do preconceito e do racismo. Ela não se faz assim de um dia para o outro, isso já vem vindo lá do passado. E hoje a gente começa a ver uma mudança. Por quê? Porque se você pensar, pessoas negras sempre foram retratadas no cinema, mas eram retratadas como escravos, como empregadas domésticas, como os assaltantes das periferias, como os providos de liberdade, ou seja, as pessoas em situação de cárcere. Enfim, eu penso que as pessoas querem se ver, né? Então eu sempre faço esse exercício que eu vejo assim, que as pessoas querem ser percebidas, elas querem poder usar o cabelo dela da forma que elas quiserem, e aí isso passa pela mídia, passa pela representatividade. Porque hoje é tão natural você ver meninas, meninos com seus cabelos crespos? Porque eles veem isso na televisão e tá tudo bem, eles estão num processo de formação de desenvolvimento em que eles precisam ter essa reflexão, esse espelho. Ok, nossa, meu cabelo tá igual do Lázaro Ramos, né? O meu cabelo tá igual da Thaís Araújo, tá armado. E tá tudo bem tá armado. E também tá tudo bem tá liso. Tá tudo bem tá liso.
né? Porque é um pouco essa ideia daquilo que a mídia vende pra gente. Esse filme, ele é assim, né? Ele foi lançado num momento nesse país em que as pessoas não estão se sentindo inseguras de serem racistas. Elas não ligam. Tem racismo no metrô, tem racismo na sala de aula, tem racismo em qualquer no banco. Então as pessoas elas estão seguras para serem racistas. Então esse filme ele vem como um modelo de uma sociedade de distopia. Por quê? Porque existe uma medida provisória. Ok, negro é tudo igual, população negra é tudo igual, então vocês vão voltar para a África. Essa é a medida provisória. Porque esse país aqui ele é branco. Esse país não é indígena, esse país não é preto, esse país aqui ele é branco. Então nós vamos criar uma medida, né? E aí essa ideia de distopia, uma medida protetiva para que a população negra volte lá para a África, para que eles se entendam e fiquem por lá. E aí, eu acho que isso que me encanta, a ideia da luta coletiva, né? E eu tenho muita dificuldade de pensar as coisas fora do coletivo. É um exercício que eu tenho que fazer com muito cuidado, né? Porque eu acho que isso é fruto do neoliberalismo, da ideia de pensar em si. Eu acho que a luta tem que ser sempre coletiva. E esse filme é o movimento de população negra, você tem o ator, o diretor negro, você tem grande parte do filme negro, as pessoas se organizam dentro de um quilombo, né, que é um núcleo de resistência, e ali elas se fortificam, e aí elas dizem assim pra gente: atenção, esse país também é nosso. A dúvida é, né, a dúvida que você sai desse filme é: o que vocês querem? A política é do enfrentamento? Nós vamos criar, então, quilombos urbanos para resolver nossa questão racial? Se é essa a proposta, ok, vamos nos preparar para. Mas se não for essa, a gente precisa pensar junto, enquanto sociedade. Como nós vamos resolver esse problema da desigualdade no nosso país? Porque o diretor é branco. Porque os diretores são sempre brancos. E aí, ele vai ter o olhar para a questão da raça, mas é um olhar diferente. Que aí eu quero dizer daquilo que é lugar de fala. O que me interessa é o lixo da sociedade. O que me interessa é o menino negro que sabe que ele vai tomar tiro. É a mulher da faxina, que sabe que ninguém vai saber o nome dela, embora seja ela que mantém aquilo limpo. Porque são esses lugares que essas pessoas estão. Então, quando a gente pensa no cinema, é uma arte de si para si, do branco para o branco. Eu vejo dessa forma. Eu sei que é uma fala perigosa, que é uma fala difícil, mas eu vejo dessa forma. Porque quando o diretor é negro, quando a pessoa que está filmando é negra, e aí no momento que a gente vai gravar o documentário, a gente pensa, né? Essa luz que vai chegar em mim, ela está refletindo a minha pele? Porque eu quero que reflita. E aí tá tudo bem. Mas aí é olhar para isso, né? É uma arte meio que a gente pensando a fala de Hegel, mas a partir de um outro olhar, que é uma arte de si para si. E aí, a partir de 1950, quando a periferia, quando a população negra entra no cenário da cultura, né? Pega essa arte como assalto, há uma mudança na nossa cultura. Aí você vê jovens negros produzindo rap, jovens produzindo cinema. E aí é o que torna legal o nosso país, porque aí são outros olhares. Os comentários, né, quando eu recebi a pauta, eles não me assustam. E isso que é o mais maluco de tudo, né? Você se acostumar com a violência da fala, que é uma coisa que eu defendo muito, que é a força da linguagem. E aí, por que ela incomoda, né? Porque ela quebra aquele modelo que é branco que eu venho falando. E aí, quando você pensa numa Pequena Sereia, que ela é desconstruída, ela passa a incomodar. Porque nós temos um modelo aqui na nossa cabeça, quando nós pensamos numa sereia. Eu acho que ninguém pensa numa sereia negra, de cabelo crespo,
o olhar é outro. Por que fomos educados dentro dessa cultura? Dentro desse modelo. E tudo que quebra modelo, gente, é difícil de ser aceito. Esse filme tem várias cenas, assim, mas eu penso que nós, povos negros, a gente trabalha na perspectiva da ancestralidade, que é a ideia do Ubuntu. Eu sou porque minha mãe foi, porque meu pai foi. E só assim a gente consegue a luta. Porque minha irmã foi. Então a gente precisa. E aí quando tem a cena da família almoçando, para mim é muito emblemática. Porque eu também quero ter a minha família almoçando comigo sempre, todo mundo. Eu não quero que um esteja almoçando porque ele morreu de bala encontrada, porque a bala nesse nosso país não é perdida, ela é encontrada. Bom, eu amo esse filme. Para todas as pessoas eu indico, eu falo, vai assistir O Ódio que Você Semeia. E por quê? Porque eu penso que quando nós pensamos na temática racial, o primeiro exercício que você precisa fazer é você organizar o ódio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a personagem do filme, a Estrela, ela é uma menina que vive numa escola dominantemente branca e ela é uma menina negra e ela tem dentro da família dela o pai que sempre aponta, nós somos negros, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, ele vai trazendo esse relato, né, com muita força. E aí, em algum momento lá do filme, ela está junto no carro, junto com um amigo, e esse amigo é morto. E aí é algo que eu acredito muito, que é a luta coletiva. Que é, não adianta eu, Marcela, falar de racismo. Eu quero que outras pessoas, inclusive as pessoas brancas, antirracistas, que elas também falem sobre o racismo. O racismo, ele não termina se for uma conversa só de branco. Eu quero chegar num lugar um dia que as pessoas falam assim, Marcela, você pode falar sobre literatura romântica? Você pode falar sobre literatura realista? Mas, em geral, eu sou chamada para falar de questões raciais. E tá tudo bem. Mas eu posso falar também de outras coisas. E também acho que as pessoas brancas, as mulheres brancas, os homens brancos têm que falar também. Porque qualquer movimento só dá certo se ele é coletivo. Senão não dá certo. Então, é por isso que eu falo, né? Que eu me considero assim uma freiriana. Porque eu penso assim. O Paulo Freire, ele é uma pessoa que tem esperança. Mas a esperança é a luta diária, o coletivo, o agir. Não é uma esperança de esperar, mas é uma esperança de movimento. Então eu acredito nessa ideia do movimento. Porque se for parado, não é luta. Não vou mais ficar calada, vou me fazer ser escutada. Sociedade perturbada, não pensa em nada. Vive com a cabeça fechada, fachada, bota a cara. Preconceito, ideia ultrapassada. Qual é, molecada? Chega de ficar calada. Cansei de ser resguardada. Eu não vivo no retrocesso, eu quero é progresso. Tá foda viver nessa sociedade cheia de hipocrisia. Que desigualdade é essa? Cadê a revolução que ia mudar o mundo? É foda ser gente e não ser considerado gente, só pela sua cor de pele. Por que negro não pode ser do alto escalão? Pelo visto, nem pode ser de outra etnia. Cadê a representatividade indígena nas telas? Agora só o branco pode? Por que a sociedade julga? E julga, hein? Eles sabem fazer isso direitinho, te julgar por algo que você não escolhe ser, como ser mulher, negro, e até a minha cultura entra nessa roda. Bom, gente, eu me chamo Shell, eu sou natural do Amazonas,
mais especificamente São Gabriel da Cachoeira, que é ali no extremo norte. E eu cheguei aqui na UFSCar em 2020, através do vestibular indígena. A gente prestou lá, eu saí do ensino médio. Depois que eu saí do ensino médio, eu já vim direto para a universidade, cheguei aqui em 2020. Só que daí teve todo aquele trâmitezão que estourou a pandemia e tudo parou. Aí eu retornei para lá. A gente adentrou o CCI faz uns 4 meses, eu acho, faz muito pouco tempo. Eu sou Vanessa, sou do povo Atecumbe, em Pernambuco. Eu me formei em escola pública indígena, me formei em 2017. Aqui em 2018 estudando por vestibular, passei no vestibular em 2019 e entrei aqui na UFSCar no curso de Educação Especial. Eu ia mudar, mas acabei me querendo ficar na área mesmo, então é até hoje. O CCI, ele abrange muitas áreas um pouco aqui do movimento indígena, sabe, da indiagem. Ele é tanto uma primeira recepção que eles têm de quem vem da sua comunidade, quem vem das suas aldeias para cá, não ficar ao léu, não vir só estudar aqui para se sentir mais em casa, se sentir mais familiar. A gente serve também como uma instituição acolhedora, acolhendo os parentes que vêm. E também para mostrar que os caminhos que também deve seguir, que aqui não UFSCar, para a gente orientar os parentes que vêm leigo ainda assim, inocentes, não sabendo como é o sistema, como funciona aqui, a gente vem para orientar também isso. E também lutar e trazer mais direitos para a gente aqui no UFSCar, visto que esse atual governo está massacrando os direitos indígenas, direitos sociais, e a gente está aqui para brigar também, para manter esses direitos vivos, que veio através de muitas lutas, e isso não pode morrer, a gente está aqui para isso. Na intenção de fortalecer mais o movimento indígena aqui, de ter mais visibilidade, de trazer mais vozes para a gente aqui dentro, visto que a gente estava um pouco apagado, tanto aqui na UFSCar quanto na cidade também de São Carlos. A visibilidade era pouca. Então a gente também veio buscando isso. Assim, isso foi uma das intenções que a gente teve para entrar no CCI. O CCI é meio que a nossa mãe aqui na UFSCar, que a gente é a união do coletivo indígena. Pra gente não. Quando a gente vem para cá, a gente tem em mente isso e vê na realidade que a gente não tem o mesmo acolhimento que os brancos têm. Então a gente meio que busca se acolher, e o CCI é isso. O CCI é cada estudante que tem aqui, todo mundo. E é meio que nosso centro acadêmico dos indígenas. A gente se reúne, acontece as tutorias e, no geral, é isso. É o nosso coletivo. Em 2005, o indígena era retratado nas telinhas como aquele ser ainda selvagem, aquele ser pejorativo, sabe, que não sabia, não era civilizado, sabe, mas, nossa, isso em 2005 não era isso nem um pouco, então não me sentia nem um pouco representado. Aquilo ali que estava na telinha não era o que realmente se passava numa comunidade, numa aldeia indígena. Aquilo ali era pura hipocrisia para mim, sabe? Eles só faziam um filme baseado em estereotipos, dizendo que o indígena anda pelado, que o indígena usa cocá. E não é assim não. Antigamente, agora atualmente, eu já assisti alguns documentários, inclusive retratando a povos que são meus vizinhos ali na minha região. E ali sim eu me senti identificado, ali eu me senti, nossa, é desse jeito. Eles sim retrataram como é a vivência do indígena ali, as dificuldades do dia a dia, do cotidiano. Nossa, ali sim eu vi que o trabalho mudou. E ao mesmo tempo que esses grupos sempre foram grupos excluídos, né? Negros, LGBT, indígenas. Então, eles estão buscando a independência e a visibilidade. Então, a gente está aos poucos, eu acho que sim, a gente está ganhando os nossos espaços, temos figuras hoje em dia públicas que nos ajudam muito nisso. E eu acho que é isso, a gente quebrar mesmo, tanto nós quebrar estereótipos, preconceitos, quanto LGBT, negros, todos esses grupos que sempre foram meio que apagados pela sociedade. Então eu acho que o cinema tem ajudado bastante nisso, pelo fato de ter artistas negros, LGBT, que tem ajudado muito. A gente sabe que antigamente não tinha, gente. No cinema, você não acha uma pessoa negra no cinema, não acha LGBT, ninguém nunca viu.
Hoje em dia, graças a Deus, que a realidade mudou. Tem indígenas, tem negros em todos os espaços, então acho que tem ajudado bastante nisso. Graças a Deus, né? E como o Sheila falou, a gente hoje se sente bem mais representado, mas a gente vê representatividade quando tem indígenas trabalhando nessa área, quando é só não indígena e eles não buscam a base como vocês, tipo que vem a campo, como vou falar do indígena se eu não sei como é o indígena? Então, quando eles vão por achismo, eu acho que é assim, eu vejo assim, a gente não deve deixar de considerar que hoje em dia está bem mais avançado, hoje em dia eles buscam tratar mais a realidade, mas nem todos. Como vocês podem ver em desenhos ainda, que a gente ainda dança da chuva, não sei o que não sabe falar, que não sabe conjugar. Não podemos dizer que está perfeito, a gente está melhorando, mas é porque as pessoas estão buscando entender, saber como é, mas como eu falo, nem todo mundo faz como vocês fazem. Que eu já destaco a importância de vocês fazerem isso, de ir buscar, saber, para não reforçar mais ainda essas ideias erradas, que é isso que a gente vê muito. Por isso que eu vejo, como o Sheila falou, hoje em dia mudou bastante quando é documentário, mas quando tem indígenas envolvidos. Quando não tem, você vê muita diferença, porque eles vão muito pelo que vem passado há décadas, que não muda, que as pessoas preferem ficar no achismo e nos estereótipos. Então, avançou, mas ainda tem muito que avançar. Acho que contribui sim, porque cada cultura tem sua vivência, tem sua cultura, seu jeito de enxergar o mundo, sabe? E o cinema, acho que atualmente, antigamente mais forte, né? Eles viam o indígena como um ser só, como eu falei, só um ser ali pelado, com um cocar, pintado, só isso. E esse era a imagem do indígena para todas as etnias. Então, a minha relação com a minha cultura é bem forte, eu vivenciei isso até antes de vir para cá. Então, eu sou um praticante bem ativo da minha cultura. Não 100%, porque eu ainda não estou na minha comunidade, mas eu estou aqui na cidade. Mas sim, a cultura está bem forte aí no nosso cotidiano, aqui no dia a dia. Agora, para a cidade de São Carlos, agora, né, vou dar uma visão do CCI agora, que a gente pegou recentemente, agora ainda está um pouco apagado, porque pós-pandemia a gente não teve muito movimento para mostrar a nossa cultura, que a gente tem aqui dentro. Porque aqui dentro já se passaram 51 etnias. 51 etnias são muita cultura, muita coisa ali envolvida, sabe? Atualmente a gente está em 48, mas também ainda é muito. A gente quer poder contribuir para a cidade, mostrando que a gente está aqui, fazendo barulho também, buscando, sabe? Mas eu acho que agora ainda está um pouco fraco a nossa... Ou seja, para verem a gente meio que a gente tem que fazer um barulho, sabe? Então a gente prefere manter nossa relação com a cidade só para nossas necessidades mesmo. Vai na cidade, volta, faz suas coisas, porque quando acontece alguma coisa aqui relacionada à indígena, o peso que a gente vem é muito mais, não foi um indígena que fez, é toda a indiagem que acaba levando o nome, sabe? Então a gente meio que a gente não pode errar em nada, porque eles já falam que a gente é minoria, que tem que valorizar isso, que tem que valorizar aquilo. Então a gente não vai estar toda hora pisando em ovos, a gente tenta manter esse contato. Em nenhum momento a gente nunca chegou falando que não queria contato, CCI é aberto para quem quiser visitar, mas não é um contato que a gente faz que diz que é um mar de rosas. Nunca foi, e eu acho que vai demorar muito para a cidade ver a presença indígena em São Carlos, porque na UFSCar, pelo tempo que já vem indígenas aqui, a UFSCar é acolhedora, mas ao mesmo tempo também acontecem muitos casos de exclusão e preconceito de indígenas, infelizmente, no século XXI. Essa é a realidade. Esse termo indiagem se refere mais no coletivo em geral, sabe? Se refere ao coletivo indígena em geral aqui no UFSCar. Quando se fala de indiagem, se refere ao coletivo, porque essa palavra índio, sabe, é muito pejorativa, falando até uma conscientização assim de termo para vocês, de índio para indígena. Índio é a forma que os portugueses, quando chegaram aqui, os colonizadores, já deram esse nome de indígena e a gente não se reconhece como isso. Então, o indígena já é mais agradável para a gente. O compartilhamento de cultura
cultura com a cidade. Mas aqui na UFSCar a gente tem essa Semana Indígena, a gente tem também... A Semana Indígena serve para a gente divulgar isso mesmo, tem várias oficinas, tem atividades, todas envolvendo o âmbito cultural indígena, sabe? Então, isso daí serve também para divulgação. Tem as atividades dos PETs também, a gente tem o PET Saberes Indígenas, que também faz suas atividades em escolas aqui, no SESC, e mostrando também o trabalho dos indígenas aqui. O PET Saúde também faz essas atividades. Documentário eu já assisti 3 sobre indígenas, 2 é mais específico ali da minha região, então aqueles 2 eu me identifiquei mais. O nome desses filmes, desses documentários, o primeiro é A Última Floresta, que é o Davi Copenaua, ele é Yanomami, ele que retrata lá a realidade do povo dele lutando contra os garimpeiros, sabe? Os garimpeiros tentando invadir a terra para minerar, e o Davi Copenaua faz essa visibilidade, sabe? Dá essa visibilidade lá. E o outro é o ex-pajé. O ex-pajé fala eu esqueci o nome do pajé, só que ele é do povo Patei Suruí, sabe? E esse documentário retrata como foi a evangelização desse povo, sabe? Como os brancos chegaram lá e esse pajé, ele foi meio que excluído da sua comunidade simplesmente porque ele era pajé e acreditava na sua cultura. E quando os evangélicos chegaram lá, o pastor falou que ele era do diabo, que aquilo era do diabo, e ele meio que foi excluído. Então ele se viu obrigado a seguir aquela religião para que ele não fosse excluído da sua própria comunidade. Então eu acho que é meio que isso. Os caras que vão evangelizar a aldeia, eles meio que fazem um apagamento cultural, um genocídio cultural em nome da religião. Mas eu acho que a nossa relação com a cidade não vamos romantizar, né? Não é uma relação 100%, a gente a gente não é bem aceito. Todas as vezes que a cidade viu nossa presença foi em movimento. Então, filmes eu acho que eu também conheço poucos. Eu acho que eu já vi muitos documentários. Eu vi uma vez no Cine, que era, eu não lembro, foi na época que eu trabalhei no Cine, em 2019, que retratava sobre um povo isolado. Só que era muito restrito o filme, porque eles não falavam português e não tinha legenda. Então, os poucos documentários que tem sobre povos restritos, eles não são muito acessíveis para o público. E os documentários foi um dos que o Shell já falou, que é os mais populares. E também tem muitos documentários do meu povo no YouTube, inclusive tem um da minha avó contando sobre um dos nossos lugares sagrados lá do meu povo. Eu acho que hoje passa a ter uma maior identificação, uma representatividade um pouco melhor, porque você passa a ver personagens, quer seja no cinema, na televisão, em programas de auditório, em teatro, em jornalismo. Você começa a ver bem mais, vamos lá, pessoas pretas ocupando espaços que até então só pessoas brancas ocupavam. Pessoas pretas formadas, acadêmicas, doutoras, médicos, médicas, juiz, diretor de empresa, gestor, gestora, não tão somente pessoa negra que faz serviço geral, o que não é vergonha nenhuma fazer serviço geral. Mas a partir do momento que a população começa a ter mais acesso à educação, e essa educação, para ela perdurar, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser acolhedora. Não adianta a gente dizer, mas tem vaga para todo mundo. Mas eu, uma mulher trans, chego lá para estudar, sou rechaçada, levo tapinha na cabeça, começam a dar risada de mim. Eu vou querer sair correndo daquele lugar. Então, a inclusão não existe.
Existe o acesso, mas não existe a inclusão. Então, você pode falar, tem uma rampa, tem acesso, mas a rampa está toda cheia de buraco. Então, o cadeirante não consegue subir, mas tem. Eu acho que sim, acho que o cinema pode ajudar muito em todas as temáticas. E a gente tem visto isso, vários filmes com protagonismo negro. E aí não é só o ator, né? É a produção, é a direção, é o câmera, é a captação de recurso. Porque uma coisa é você pegar um monte de LGBT e fazer um filme sobre essa temática. Então, assim, quem for filmar, sei lá, é um gay, tá, ele estudou, ele tem que saber fotografia, mas o viés, o olhar é o dele. Uma trans vai dirigir um filme, ela é uma pessoa humana, mas é um olhar de quem carrega a realidade de quem viveu uma transexualidade, mesmo que o filme que ela esteja dirigindo seja sobre qualquer assunto, sobre acidente na rua, sobre trânsito. Não está falando nada, mas lá no trânsito ela vai conseguir abordar, em algum momento, todo mundo atravessando a rua, uma velhinha que não conseguia correr, e que, de repente, uma outra pessoa de um outro contexto não abordaria. Por isso que a diversidade também é importante, para a gente poder até observar que todas as classes, eu não gosto de dizer isso, mas, enfim, todas as comunidades precisam dialogar. Então, isso, conforme for mais mostrado, vem uma palavrinha que chama-se naturalizar. Aquele perfil de ser humano vai se tornando mais natural. E quando você naturaliza, você vive melhor, convive com menos medo e conflito, porque muitas vezes a pessoa ela é preconceituosa porque ela tem medo, né? E aí eu não me reduziria ao cinema ou à arte. Eu falaria em todos, por exemplo, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. A partir do momento que você não vê, vamos colocar agora no meu caso trans, você não vê uma trans gerente de banco, você não vê uma trans enfermeira-chefe de um hospital, você vê técnica de enfermagem. Mas poucas. Mas a partir do momento que você vai num hospital, você vê lá, sei lá, aqui tem uma trans limpando o chão, uma enfermeira, uma doutora, uma médica, da mesma maneira pessoas negras, deficientes, assumindo seus papéis. Como aquele good doctor com síndrome de autismo, por exemplo, que é médico e que está lá. A partir do momento que o ambiente de trabalho ele mostra, porque ele contrata pessoas diversas. O filme, o cinema também. A partir do momento que você vê no comércio, atrás de um balcão, várias pessoas trans no caixa. E essas pessoas trans, elas podem ser travestis, elas podem ser mulheres trans redesignadas, mulheres trans não redesignadas, pessoas trans não binárias. Elas não precisam ter uma passabilidade para que as pessoas... tudo bem, se fosse uma mulher trans, com rostinho de mulher, porra, mas a mulher tem barba, bigode, usa saia, fala grosso, mas aquela mulher é daquele jeito. Não tem mais um padrão de mulher. E isso a sociedade, meninas, não tem como mudar. Pode ainda morrer muita gente, podem assassinar muitas pessoas, mas assim, não tem volta à diversidade, porque o mundo evolui cada vez mais, as pessoas vão se tornando mais diversas, porque essa diversidade na evolução do planeta precisa existir para sustentar o planeta de maneira
inusitada, de maneira original, criativa, que ainda não se pensou. Porque a mesma forma pensamento perpetuada, ela não muda contexto, né? Então, eu costumo brincar dizendo assim, olha, galera, está pipocando LGBT cada vez mais e vai pipocar. Então, não adianta espernear. Aceita que dói menos. Essa coisa da representatividade no cinema, ela vai contribuir para essa naturalização. Eu só acho que não dá para ser radical a ponto de ser ditador. Por exemplo, se eu sou uma mulher trans, alguém me convida para fazer um papel masculino pela minha personalidade, sei lá, de tanto um santo quanto um déspota. Aí eu estou lidando com arte. Eu sou mulher, mas fazer o papel de um homem, de Jesus, numa Sexta-feira da Paixão, botar barba. Nossa, para mim, enquanto atriz, penso eu, seria uma premiação eu conseguir criar um personagem tão diferente de mim. Então, eu acho também que não pode haver uma imposição, uma ditadura de que uma mulher cis jamais poderá interpretar uma mulher trans da mesma maneira que uma mulher trans não pode interpretar uma mulher cis. Não, eu acho que tem que ter mais pessoas dessa diversidade humana em todos os contextos. E no específico da mídia do filme, tem que ter mais atriz trans, diretora trans, filme trans, com temática trans, com temática lésbica, com temática gay, com temática da questão negra, de todas as maneiras, do próprio conflito entre as próprias comunidades, porque existe, não são todas as pessoas trans que se amam, não são todos os gays que se adoram. Então, assim, é aquilo, sabe? Você fala, conversa, problematiza, e a gente sempre cai num lugar muito simples, tão simples que chega a ser tão difícil, que é pessoas. Nós somos pessoas. Não tenha medo, sempre a gente tem, mas não deixe de ser você. Seja você na sua essência. Busque os caminhos para que você consiga trilhar a sua trajetória da forma que melhor lhe convier, da forma que melhor lhe trará bem-estar e que, consequentemente, levar bem-estar para o mundo, porque não é a qualquer preço, né? Não dá para a gente ser, entre aspas, feliz, que acho que a felicidade é um conceito volátil na Terra, mas não dá para a gente ser feliz mediante a infelicidade alheia. Isso não é modinha. Esses somos nós. Nos dizem que podemos alcançar tudo o que queremos, mas nem representados somos. Quantos filmes você já assistiu com personagens PCDs e com atores PCDs? Fala real, cadê a igualdade que dizem? Beleza? Hoje tem mais representatividade. Apesar de as produções ainda serem poucas, eu acho que a tendência é melhorar, é que esse número cresça. Eu acho que sim. Para assistir às plataformas de streaming, eu prefiro a legenda do que a janela de Libras. Mas existem os dois tipos de recurso, né? Depende. Por exemplo, a tradução para Libras é mais clara,
Já na legenda, as informações se perdem mais, porque a língua portuguesa é a minha segunda língua, L2, e não a primeira língua. Por isso, o conteúdo em Libras é muito mais claro, leve de se acompanhar, enquanto ler a legenda em português é pesado, se torna cansativo, é complicado, acaba perdendo informações. Mas alguns conteúdos da internet não possuem legenda, então eu acabo assistindo, observando o corpo, os gestos, as ações dos atores, sem saber o que realmente eles estão falando. E tem também muitas legendas que são incorretas, mas tudo bem, faz parte. Bom, em relação à escalação de atores sem deficiência, tem 2 tipos de situação. A primeira é em relação a teatro, espetáculos e filmes, em que é feita a escalação de atores para que eles finjam ser pessoas com deficiência ou pertencentes a outros grupos. Mas se realmente não encontram pessoas surdas com deficiência, então acaba sendo mais simples escalar essas pessoas mesmo. Tudo bem, não tem essas outras pessoas com deficiência. Então, tudo bem, eu acho que tudo bem, acaba sendo mais prático. Mas, numa segunda situação, quando o elenco tem atores com deficiência, é correto, fica muito melhor, fica perfeito a interpretação. Essa discussão é importante, porque é uma luta política e também cultural, é uma luta. É correto existir esse protagonismo, essa visibilidade nas produções audiovisuais, porque a expressividade fica realmente perfeita, excelente a atuação. E é preciso discutir sobre isso sim, pessoas com deficiência em cena é maravilhoso, é muito bom. E também precisa ser uma luta pautada entre políticos, vereadores, né? Bom, eu não sei se eu tenho interesse em trabalhar no mundo do cinema, mas se eu entrasse na área, eu acho que eu teria muitos obstáculos, dificuldades, então eu teria que lutar. Precisaria de muita luta, é uma questão política, como eu falei antes, então eu precisaria lutar para abrir as portas desse espaço. E tem também aquela questão da visualidade, da fluência da Libras, a performance fica maravilhosa com a representatividade, fica excelente, mas é preciso lutar, quebrar as barreiras, ocupar esse espaço, é o necessário, é o certo. Eu acho que é um tema muito importante mesmo para ser discutido. É muito bom assistir filmes que retratam pessoas com deficiência, mas sobre as indicações, não sei. Existem os filmes, as indicações, eles podem trazer esclarecimento, informações, incentivo, conforto para as pessoas que assistem. Mas eu não estou lembrando nomes, desculpa, eu acho que talvez eu nunca tenha assistido até. Existe um movimento para termos mais pessoas surdas nos filmes, mas mais entre os atores do que na animação, por exemplo. Tem surdos nesse meio, o que é legal, mas mais nas artes cênicas, mais do teatro. E tem uma animação que eu gosto muito, que me emociona demais, que retrata uma menina surda lá do Japão. É uma animação. Eu acho que tem espaço para todo mundo no cinema, só falta um pouco de educação e as pessoas têm que abrir um pouco mais a mente para que todo mundo seja incluído numa roda só. Eu acho bem ruim. Eu acho bem ruim porque quando a pessoa não se enxerga ali no cinema, ela nunca vai ter, talvez, a ideia de um dia estar trabalhando com aquilo também, né? Então, quando ela passa a ver alguém ali que representa ela pode começar a pensar, pô, se aquele cara, aquela pessoa chegou ali, eu também posso chegar, sendo quem eu sou. Eu acho que historicamente, né, quem controlou os meios de produção sempre foram pessoas de elite, ricas e tradicionalmente brancas. Então, isso nada mais mostra que era uma representatividade que eles queriam mostrar. Com o passar do tempo, as coisas têm melhorado, né, lentamente, mas tem. As causas, as lutas sociais, os protestos, têm conseguido que haja uma maior representatividade. Eu acho que lentamente as coisas estão melhorando nesse quesito. Eu acho que não é como se eu não me sentisse tão representada, mas às vezes eu acho que nas telas, muitas vezes isso é feito meio que propositalmente e não de forma que, tipo, esse ator é bom, e ele é negro e ele pode interpretar esse personagem de qualquer forma, mesmo ele sendo negro. Às vezes, o
artistas e atores negros e LGBTs também, deficientes e tal, para interpretar esse tipo de personagem e para tentar ter mais representatividade no bagulho e tentar meio que manipular esse sistema, sabe? E às vezes isso é meio paia, porque você não tá reconhecendo realmente aquele ator porque ele é bom, mas só por causa da cor de pele dele, tá ligado? E é meio zoado isso. Atualmente eu me sinto até bem representado, acho que está sendo bem representado atualmente, mas acho que sobre a América do Sul e Brasil, acho que falta uma representação boa sobre a cultura. Acho que fica muito só para um lado nossa cultura e não aborda tanto assim. Então, eu acho que falta mesmo muita gente, é um problema que a gente tem que discutir sobre isso, mas eu acho que uma coisa que é importante talvez sejam políticas públicas para que isso ocorra. Então, no cinema brasileiro, por exemplo, ou em outros países, deveria ter talvez algum tipo de incentivo, porque pelo padrão, né, de quem faz cinema é uma elite, talvez, que tem um poder de fazer essa seleção e nem sempre está pensando sobre essas questões. Eu acho que precisaria ter mais representação, assim, tipo, está um caso muito comum, as princesas. A maioria das princesas é branca, de cabelo claro, isso daí é uma representação assim, muito, como posso dizer, é muito fechada. Tem um grupo que abrange muito mais da população e acho que precisaria abrir mais para esses grupos e representar eles, porque a voz deles precisaria ser mais alta perante a sociedade. Eu tenho muita referência no cinema, mas, por exemplo, muitas crianças negras não têm referência. E o que dói mais é que quando os personagens negros, LGBTQIA+, eles são trazidos para as telas, eles são muito, vamos dizer, massacrados pela sociedade em si e também acho que pela mídia, muito. Que é um exemplo do filme A Pequena Sereia, né? Que saiu A Pequena Sereia, ela é negra e as pessoas estão massacrando a Pequena Sereia só pelo fato dela ser negra. Muitas vezes personagens que são em livros ou HQs que são negros ou LGBTQIA+, são representados no cinema por pessoas brancas, de olhos claros e loiras, e ninguém fala sobre isso, porque é como se não tivesse importância. Por que alguns levam mais aplausos que outros? E como posso ser uma pessoa normal se já sou um ser humano? Quantos padrões são necessários seguir? Segundo a sociedade, não posso ser mulher porque sou frágil. Não posso ser negro, pois significa ser ladrão. Não posso ter uma deficiência se não sou incapaz. E por vir de outra cultura étnica, sou um ET? Porque nem nos cinemas posso me sentir representado. Então, quando vou poder ser eu? Eu exijo representatividade. Eu quero me ver lá, onde todos, quer dizer, os que podem estão, mas era para todos. Eu quero estar lá.